Desperte do seu despertar. Sim, meus amigos. Desperte do seu despertar. Se você se enquadra no que eu vou falar aqui, então desperte do seu despertar. Talvez você tenha tido um pseudo despertar da consciência. Então, isso vale uma reflexão, vale uma indagação, vale você questionar. Questione-se a si mesmo. Faça essa pergunta para você, você que está me assistindo. Será que o meu despertar da consciência foi um despertar verdadeiro ou foi um fogo de palha e acabou o combustível no meio do caminho? Muitas pessoas são convidadas a despertar para a verdade e se perdem no meio do caminho. O que acontece é que a grande maioria despertou da cama, mas ainda está deitado na cama. Está lá espreguiçando, aquela preguicinha gostosa, né? Está lá com os olhos entreabertos. Os olhos nem estão verdadeiramente abertos. Ouviram um barulho espiritual no meio da madrugada e aí despertaram. Tiveram um pseudo despertar do sono. Mas a preguicinha estava tão gostosa que voltaram a dormir. Sequer levantaram da cama. Sequer colocaram um pé que seja fora da cama. Presta atenção, esse é um dilema, né? Vão percebendo aí, ó, vão sacando aí. Aí estão enfrentando um grande dilema. Não sei se é dilema a palavra certa. Eu estava com uma palavra certa aqui na minha cabeça, que se encaixa perfeitamente nessa situação. Mas podemos usar a palavra dilema. Essa explicação que eu estou dando aqui é física e espiritual ao mesmo tempo. Mas se você ainda não conseguiu entender, eu vou explicar o físico para você entender o espiritual. Já viu quando você está dormindo na sua casa e aí acontece um barulho, sei lá, algum tiroteio, alguma coisa, no meio da madrugada, e aí você levanta assustado com aquele barulho te incomodou, sabe? E você teve que levantar para ver o que era. Você não podendo fazer nada sobre aquele barulho, você volta a dormir. Só que aí, como você despertou daquele sono, da melhor fase do seu sono, né? Da parte mais profunda do teu sono, eu não sei se é teta, se é alfa, as ondas, né? Em que o sono ele é mais profundo. Mas aí o que acontece é que quando você desperta assim no meio da madrugada, geralmente você não consegue mais dormir, você não consegue mais ter um sono naquela qualidade que você tinha, que você estava tendo. Mas você consegue sim continuar dormindo. Só que aí você fica meio penumbra, sabe? Você fica no meio termo, entendeu? É isso que aconteceu com muitas pessoas. Eu tenho visto isso. Eu sempre soube, desde criancinha, que um dia eu ia despertar, só que eu não sabia o que era isso, que despertar era esse. O que ia acontecer para mim despertar. Por que eu tinha que despertar? Mas eu sempre tive essa intuição, sabe? Eu lembro quando eu tinha meus 6, 7 anos de idade e eu olhava pela janela. Eu lembro que meu quintal, ele era um quintal de terra, tinha várias árvores frutíferas, né? E quintal de terra, né? Coisa maravilhosa para criança, sabe? Quintal cheio de árvores frutíferas. E a janela do quarto ficava assim, ó, com vista para a rua. E eu simplesmente debruçava na janela e olhava assim o horizonte, sabe? E eu mal sabia por que eu estava fazendo aquilo, mas eu sentia, eu olhava assim pela janela e falava assim,
Um dia eu ainda vou ter aquela oportunidade. Um dia aquela coisa grande vai acontecer. Não sei quando, mas um dia isso vai acontecer. Essa coisa grandiosa. E aí, com o passar dos anos, né, com a maturidade, as décadas se passaram. Quando eu comecei verdadeiramente a despertar para a verdade, eu lembrei quando eu fazia isso, quando eu era pequeno. Era exatamente isso. Que um dia eu ia despertar para a verdade. Um dia, inevitavelmente, isso ia acontecer. E quando acontecesse, eu ia agarrar essa oportunidade, não só com as minhas duas mãos espirituais, mas também com toda a vontade do meu ser, toda a vontade da minha alma, do meu espírito. E não ia desperdiçar essa oportunidade. O meu despertar, pessoal, ele aconteceu de várias formas. Foram várias graduações. Então, eu comecei a despertar mais sutilmente 2010, 2011, assistindo o irmão Rubens, o famoso irmão Rubens, né? Diga-se de passagem, o irmão Rubens, ele foi o cara responsável por trazer o primeiro despertar aqui para a América do Sul toda, esse tema, né, da nova ordem mundial, dos Illuminati e várias outras coisas que englobam esses assuntos, né? Então, eu lembro que eu assisti pela primeira vez em 2010, eu acho, se não me engano, 2010, 2011, o primeiro DVD Prepare-se. Aquilo ali foi uma grande febre, né? Porque ninguém jamais havia falado disso, de nova ordem mundial, Illuminati, sociedade secreta, agenda global, né? Agenda mundial. E aquilo foi muito importante para mim, não só para mim, mas para muitas outras pessoas aí, pelo Brasil afora, da revelação, né? Da nova ordem mundial para o Brasil e para o mundo. Aquilo ali foi o início do meu despertar da consciência, despertar para a verdade espiritual. O único problema do irmão Rubens é que o irmão Rubens, ele parou no meio do caminho. Ele despertou, ele teve um grande despertar e ele foi responsável pelo despertar, pelo início do despertar da consciência de milhões de pessoas aqui no Brasil e na América do Sul. E todo mundo começou a abordar esses temas e começou a aprofundar, né? O problema do irmão Rubens é que o irmão Rubens ele parou no meio do caminho, né? Porque o irmão Rubens ele manteve algumas raízes do sistema religioso, né? E ele manteve a sua mente cristianizada e ele não sai daquilo ali. Eu usei o irmão Rubens como exemplo. A verdade dói, né? A verdade dói. E qual é a grande sacada aqui? Muitas pessoas despertam para a verdade e acham que isso já é o suficiente, assim como a explicação que eu dei da cama, né? Muitas pessoas têm um início de despertar para a verdade, tem uma microfaísca, um microfogo, né? Uma faísquinha, acham que isso é o suficiente. Muitas pessoas, por exemplo, que estão no sistema religioso, saem da religião quando descobrem que o pastor está roubando dinheiro delas, né? Que o pastor está ali só para angariar fundos, para poder encher o seu bolso de dinheiro, deixar sua conta bancária bem gorda, né? Para arrancar a lã e a gordura das ovelhas e mais nada. Só isso que o pastor quer, a grande maioria, tá? Existem pastores que são de fundo de garagem, alguns eles até estão tentando levar aquilo ali de forma verdadeira, mas todos quando
quando começam a ver que o negócio é lucrativo, acabam se corrompendo. Então, muitas pessoas despertam para a verdade e aí, por não saber o que fazer, né, geralmente a maioria dos que despertam são pessoas que estavam ou na religião católica ou na religião evangélica, né? São pessoas cristãs. E aí, quando descobre que aquilo ali não é verdade, tá cheio de mentira ali, naquele meio, elas saem, porém, muitas vezes, por não saber o que fazer depois disso, eles tentam se agarrar na primeira crença que tem atos parecidos com aquilo que ela fazia quando estava dentro da religião, quando estava lá servindo o pastor, servindo o padre, dando dinheiro para eles, né? Adorando a Jeová, adorando a Javé. Muitas vezes não sabem o que fazer depois. E aí tentam se agarrar na pseudo-crença de pessoas despertas que sejam mais parecidas com aquilo, o que mais se assemelha àquilo que ela fazia quando ela estava na religião, tornando o seu despertar um pseudo-despertar espiritual. E aí eles acabam assentando o seu despertar. Eles não continuam, eles ficam parados no tempo. E aí começam a cair no marasmo espiritual, por não serem verdadeiros praticantes da espiritualidade, ficam estagnados. E aí acabam sendo conduzidos para as ramificações que são, por exemplo, esses canais de live, canal que fica falando de extraterrestre, de canais que ficam falando de... por exemplo, tem canais até que não só falam de extraterrestre, mas que são cheios de engodo. São canais que promovem verdadeiros proselitismos religiosos. Canais cheios de sincretismo, né? Canais que, por não saber o que estão fazendo da espiritualidade, misturam um pouquinho de cada coisa, né? Canais que não tomam uma posição real da espiritualidade, não estão verdadeiramente seguindo um caminho, né, da libertação, e no meio do caminho vão catando tudo que acham e vai inserindo ali, vai fazendo todo aquele engodo, sabe? Aquele sincretismo porco, nojento, espiritual, e vai jogando isso na tela do computador, na tela do celular, para que as pessoas vejam. E aí essas pessoas que tiveram um falso despertar da consciência, um pseudo despertar da consciência, vão e são direcionadas para esses canais, para essas pseudo ramificações de despertar da consciência, achando que estão abafando, entendeu? Elas não percebem que esses canais pseudo canais de espiritualidade, esses canais, eles têm muito sucesso, se tornaram muito relevantes na plataforma porque eles foram levantados pelo sistema. Estão lá, estão famosos, estão tendo sucesso, né? Eles são cheios de holofotes em volta deles. Tem grande relevância porque o sistema permitiu que isso acontecesse, porque é vantajoso para o sistema. Então, o meu apelo aqui é esse. Se você se enquadra no que eu falei aqui, então o que eu falo para você, mais uma vez, é: desperte do seu despertar. Acorda para a verdade, abre os seus olhos. Você teve um falso despertar da consciência. Agora você precisa despertar do seu despertar. Olha só que loucura. O que acontece? Essas pessoas despertas, essas pessoas que tiveram um pseudo despertar da consciência, né?
por não saber o que fazer depois, além de ser direcionado para esses canais que foram levantados pelo próprio sistema e são fortalecidos pelo sistema, porque não estão conduzindo as pessoas ao verdadeiro caminho espiritual, não estão sendo conduzidos no caminho da verdade, no caminho que liberta e transforma. Essas pessoas ainda ficam viciadas em entretenimento, ficam viciadas no entretenimento que esses canais dão para elas. E aí não conseguem ter força, né? Porque a preguiça espiritual está tão gostosa, ainda estão lá na cama, dormindo. O sono espiritual não é mais tão profundo como antes, porém elas se encontram agora, talvez já de alguns anos, num verdadeiro limbo espiritual. Do limbo é muito difícil sair, pessoal. Do limbo espiritual é muito difícil sair, hein? Então é necessário nos atentarmos no meio do caminho, em todo momento, na verdade, no caminho da verdade. Questione-se a si mesmo, reflita, pergunte para si mesmo, você que está me assistindo, pergunte assim: será que eu me encontro atualmente no limbo espiritual, achando que estou abafando, mas na verdade eu estou estagnado, estagnada, e não estou verdadeiramente conseguindo enxergar com nitidez nenhum palmo à minha frente, ao meu redor? Você vai saber que você está seguindo no caminho da verdade sempre que você for convidado a sair do caminho da preguiça espiritual, o caminho do conforto da cama, tá? Não é cama física, é cama espiritual. Os aduladores, eles têm a sua parcela de culpa em deixar as pessoas que têm o seu primeiro ato do despertar presos no limbo. Esses aduladores, eles têm sua parcela de culpa. Porém, as próprias pessoas são responsáveis pelo limbo ao qual elas mesmas se submetem, se inserem, na própria rede de engano ao qual elas se inserem. Porque a maioria das pessoas que tem esse pseudo-despertar espiritual são pessoas preguiçosas, são pessoas que querem o entretenimento espiritual, exatamente aqui, ó, nessa tela de fundo aqui, ó. Eu criei essa tela de fundo aqui e coloquei elementos específicos para poder ilustrar exatamente o que eu estou falando nesse vídeo. Essa imagem aqui ilustra perfeitamente os aduladores, tá? Os aduladores da internet. Porém, as próprias pessoas que são telespectadores desses canais são culpadas de si mesmas, do caminho ao qual elas se encontram, na rede de engano ao qual elas mesmas se inseriram. Muitas vezes são culpadas do limbo ao qual se encontram no presente momento, porque não querem abdicar da preguiça espiritual, não querem levantar da cama espiritual, não querem colocar os seus pés e suas mãos no arado. As pessoas querem o entretenimento espiritual. O que eu quero dizer com isso? As pessoas querem o bônus da espiritualidade, querem o fim do percurso, mas não querem o passo a passo do caminho espiritual, o passo a passo da verdade. Elas querem o bônus, mas não querem o ônus. Elas querem o conforto, mas não querem a catarse espiritual. As pessoas, elas querem pular a etapa da catarse, não querem sofrer catarse espiritual. E por isso buscam entretenimento espiritual, porque é muito mais vantajoso, é muito mais confortável, massageia o ego. São palavras lindas, são caminhos fáceis de percorrer, ramificações fáceis de percorrer, de caminhar, mas não conduzem à verdade espiritual. O caminho verdadeiro é aquele que te tira da zona de conforto,
É aquele que não te deixa ficar estagnado, parado na mesmice da espiritualidade, dessa espiritualidade porca, nojenta, que está aí na internet, nos canais de live. Na maioria dos canais de live, não são todos. Temos que ter bom senso aqui, tá? Então, você que está me assistindo, tenha bom senso. Não queira ficar para trás. Não queira pagar o preço para vir após o desencarne. Acorda, acorda de verdade. Levanta da cama, comece a andar. Os aduladores, preste atenção, pessoal. Os aduladores estão aí. Os aduladores estão aí, na internet. Estão praticando a sua adulação. Quando eles vêm, eles começam a praticar a sua adulação. As pessoas que são acometidas por eles, nessa rede que está aí, né? Não só YouTube, mas vários outras ramificações aí da internet, você fica sonâmbulo. Você começa a ficar sonâmbulo, com sono de novo. Esses canais aí, eles estão promovendo a adulação. Você começa a ficar com sono de novo, começa a querer sentar, começa a querer voltar para a cama. Se é que se levantaram, né? Então, reflita sobre si mesmo. Pergunte assim para você: será que o meu despertar ele foi verdadeiro? Será que eu verdadeiramente eu levantei da cama? Será que eu me espreguicei e levantei da cama e comecei a andar? E comecei a agir? Ou eu fui pego pelos aduladores da internet? Os promotores do entretenimento espiritual. A verdade, presta atenção, meus amigos, a verdade, os verdadeiros promotores da verdade, eles não entretêm ninguém. Eles não produzem conteúdo para entreter as pessoas, eles produzem conteúdo para deixar para a pessoa sair da zona de conforto, para a pessoa se sentir incomodada com o que ela está ouvindo. Sair da zona de conforto e começar a se mexer, começar a se movimentar. Eu não estou aqui para poder falar palavras lindas e maravilhosas, ficar passando a mão na cabeça de ninguém e ficar falando aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu estou aqui para falar a verdade. E a verdade é essa. Não estou falando de forma pessoal aqui. Eu também faço essa reflexão de vez em quando, sabe? É muito sério você se encontrar, você ser pego pelos aduladores no meio do caminho e ficar sonâmbulo e acabar se aterrando, né? Se assentando no limbo espiritual. No limbo é muito difícil de sair. Eu observo os canais na internet. Eu tô atento, tá? Eu tô nessa caminhada aí desde 2010. A verdade, ela é uma só. Porém, ela tem várias camadas. Então, eu fui subindo de camada, fui galgando camadas e continuo galgando camadas. Eu não paro, porque eu sei que há muitas informações. Então, a vida do despertar da consciência, ela é um mantra. Ela é um mantra perpétuo. Enquanto você estiver aqui na fisicalidade, você tem que manter esse mantra aí. Você tem que estar sempre em movimentação, sempre praticando, né? Não pode se deixar ser pego pelo marasmo, tá? E quando você parar, se você parar e você gostar, você achar a sua pausa confortável, isso é muito perigoso. Pode ser que você nunca mais volte, tá? Deixo essa reflexão aí para todos vocês. Essa reflexão também é para mim, né? Compartilhe esse vídeo.
Esse vídeo foi útil para você? Teve alguma serventia? Te ajudou? Então, compartilhe esse vídeo com outra pessoa, com outro colega, outra colega, amiga, amigo, parente, tá? Sempre tem uma ou outra pessoa para quem você pode compartilhar um vídeo espiritual da verdade, né? Sempre tem uma ou outra pessoa que vai dar ouvido para o que você vai compartilhar com ela. Então compartilhe esse vídeo com essa pessoa, tá? Não vou nem pedir mais like aqui não, porque quem está me assistindo e me conhece sabe que o like ele é necessário, ele é importante. Não é questão de reconhecimento, mas é questão de obrigatoriedade, necessária. É algo totalmente necessário, né? Vou ficando por aqui com esse vídeo e até mais.